Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema que é um pouco filosófico, embora ele tenha uma característica técnica especial. Eu vou ler uma reportagem aqui e vou tentar traduzir essa ideia de uma maneira mais simplificada, mas ela não é uma ideia simples. Nós vamos falar de aceleracionismo, que é uma teoria que alguns veem nas palavras de Marx, na filosofia e no estudo histórico do Marx com relação ao capitalismo, em que se o capitalismo acelerar muito as suas técnicas, ele acabaria ruindo por si mesmo. Seria um processo autofágico, então ele seria autodestrutivo. E com isso você venceria essa etapa capitalista da nossa sociedade humana, né? E tentaríamos implantar uma nova forma de pensar, uma cultura nova, um homem novo. Isso pelo lado da esquerda. Pelo lado da direita, o aceleracionismo, eu tenho dificuldade com essa palavra, né? Aceleracionismo, ele seria uma forma de você engolir a sociedade tecnicamente, né? A palavra acho que ficaria menos complicada. Você conseguiria que ela é, que o capitalismo conseguisse assambarcar a maior parte da riqueza e substituindo através do tecnicismo a mão de obra humana e com isso fazendo manobras mais rápidas, a transação do dinheiro seria muito mais rápido, seria menos calcado na produção, mais na técnica, e o ganho financeiro seria muito mais por questões da própria finanças e não oriundo da produção. E esse acelerar dessa mudança colocaria os grupos hegemônicos mais bem posicionados e os grupos periféricos cada vez mais periféricos. Então, são duas visões opostas. Essa visão da direita, ela é uma visão que não se sustenta muito. Por outro lado, nós teríamos que questionar a visão da esquerda também, e para saber se esse era exatamente o pensamento de Marx ou aquilo que foi traduzido do pensamento dele. Bom, eu vou ler a reportagem, vocês vão continuar vendo aqui a meu rosto, né? E eu vou ler a reportagem. Não vou passá-la para a tela, porque não faz muita diferença, não tem gráfico, não tem nada. Bom, então o tema principal é o seguinte: um olhar sobre o aceleracionismo, tá? Se o capital desenvolver ao máximo a sua potência destrutiva, que seria a ideia do Marx, irá se esgotar e supostamente sucumbir sob a insurreição, ou seja, o capitalismo vai se expandir de tal forma, vai acumular capital de tal forma que ele vai promover a insurreição e o homem novo, a cultura nova do homem novo vai aparecer. Mas será que é isso? Ele está questionando aqui. Quem que está questionando? Bom, quem escreveu isso aí foi o Mark Fisher, e, e ele não é o único autor que faz as reflexões sobre esse tema. Aqui no site Portal Outras Palavras, isso está situado no pós-capitalismo. É normal que a gente imagine que a sociedade já passou por várias eras e elas foram mais ou menos longas, né? O feudalismo, por exemplo, durou milhares de anos e tal. E é normal se pensar que um dia o capitalismo vai se esgotar na sua teoria, né? O que viria depois? Seria um socialismo. Algumas pessoas falam de ecossocialismo. Bom, isso ainda não está definido. Então, nós estamos em um momento de reflexão. Isso foi escrito por Mark Fisher, com introdução do pensamento por Leonardo Foleto e Victor Wolfenbüttel, que parece um nome alemão. E ele foi publicado originariamente num blog chamado Baixa Cultura. Isso que eu vou ler agora, o primeiro texto aqui, Os Interrompidos Sonhos Aceleracionistas da Cultura Popular, ele é um preâmbulo escrito agora, né, no dia
5/6/2024, ou seja, coisa de mais ou menos um mês atrás, e o texto que ele está introduzindo aqui é um texto que foi escrito há alguns anos atrás, tá? Eu vou ler as ideias analisadas como na introdução pelo Leonardo e pelo tal Vitor, e depois vem o texto mesmo do Mark Fisher, tá? É um pouquinho grande, vou pedir vocês paciência aí, vou tentar explicar só aquilo que for realmente razoável de explicar, e se você não concordar comigo, você pode comentar, não é um tema fácil, tá? Então vamos lá. Os interrompidos sonhos aceleracionistas da cultura popular, introdução à, à matéria de Mark Fisher, aqui no portal Outras Palavras, publicado originariamente no Baixa Cultura, introdução essa de Leonardo Foleto e Vitor Wolfenbüttel. Vamos lá. A proliferação da inteligência artificial generativa tem nos feito, nos últimos meses, últimos anos talvez, redobrar o interesse por um conjunto de ideias agrupadas em torno de um nome aceleracionismo. O termo tem lastro na teoria e filosofia política há pelo menos uma década que se está falando sobre isso. Nos últimos anos tem ganhado repercussão também a partir da busca recente das empresas de IA generativa, inteligência artificial generativa, como a OpenAI, OpenAI, né? Por uma inteligência artificial geral, que vá substituir ou superar a capacidade humana de pensar, né? Eu já emiti opinião sobre isso aí, é opinião, né? Não é matéria que eu vou falar sobre ela aqui, mas eu tenho uma opinião pessoal sobre isso. Isso implica também na popularidade de ideias semelhantes como singularidade, popularizada por Ray Kurzweil, que relaciona o crescimento tecnológico desenfreado da superinteligência artificial a mudanças irreversíveis na civilização humana. Exatamente, nós estamos neste ponto. Usado a partir do Persistence of Negative, artigo de Benjamin Noyes, de 2010, o aceleracionismo tem como premissa a aceleração das forças do capital por meio da nossa, por meio de retirar território, né, do sistema capitalista, ou seja, tirar ele do território, desterritorializar. Jesus. É uma heresia política, entre aspas, a insistência de que a única resposta política radical ao capitalismo não é protestar, agitar, criticar, nem tampouco esperar seu colapso nas mãos de suas próprias contradições, mas sim acelerar suas tendências ao desenraizamento, à alienação, à decodificação, à abstração, na definição de Armen Avenician e Mauro Reis, na introdução da ótima matéria, aceleracionismo, estratégias para uma transição hacia el pós-capitalismo. Bom, então a ideia seria não partir para emancipar a sociedade, agitar, fazê-la protestar, se conscientizar, ou esperar que o colapso das próprias contradições, mas sim acelerar as tendências desse desenraizamento, alienação e decodificação, abstração, que é uma matéria relacionada por esses Armen Avedician e Mauro Reis. O livro publicado pela editora argentina Caja Negra deve ser, em 2017, compila vários textos ainda não muito conhecidos no Brasil, como o Manifesto por uma Política Aceleracionista, de Nix Snirsek e Alex Williams, Meltdown, ou Crítica do Miserabilismo e Transcendental, de Nick Land, Reflexões sobre o Manifesto por uma Política Aceleracionista, de Antônio Negri, o aceleracionismo questionado desde o ponto de vista do corpo, de Bifo Berardi, Red Stack Attack, Algoritmos, Capital e Automatização do Comum, de Tiziana Terranova, o labor inumano de Reza Negarestani, entre outros, inclusive o texto apresentado logo abaixo do próprio Mark Fisher. Então são vários autores refletindo sobre isso, a matéria é bastante nova nas suas concepções. O que não é novo é essa expansão tecnicista
da inteligência artificial e a tentativa de substituir tudo que é humano por essa inteligência artificial. E isso aí chegaria a um colapso. Esse colapso ele é um projeto a favor dos temas da esquerda ou dos temas da direita. Vindo à esquerda como sendo alguém que é posicionar as classes trabalhadoras, as classes mais baixas, numa situação de se emancipar, de criar uma cultura própria, de não ser conduzida, de ter seu território, de se expressar, de estar ali, de fazer valer sua vontade, os seus direitos e tal. E a visão da direita seria de acumular e jogar a periferia cada vez para mais longe e que ela se extinga se for o caso. Duas visões disputam o aceleracionismo, desculpa que eu estou errando toda hora, né? A primeira é apocalíptica, elaborada principalmente por Nick Land, que é o filósofo co-criador, ao lado de Seth Plant, da Cybernetic Culture Research Unit, que se lê CCRU, Cybernetic Culture Research Unit, que eu vou mencioná-la daqui para frente apenas como CCRU, né, que seria uma cultura cibernética unida, né? Herético grupo de pesquisadores, coletivo, teórico criado em 1995 na Universidade de Warwick, da qual o Mark Fisher fez parte. Mais tarde, Land se tornaria um dos principais ideólogos da extrema-direita mundial, apoiador de Trump e até mesmo do ex-presidente brasileiro Bolsonaro, mentor de gente como Mencius Moldberg e Peter Thiel. Reza a lenda que, autoexilado em Xangai, esse último aí, já há alguns anos, uma parte de seus textos entre 1987 e 2007 estão compilados no livro Fangent no Mina, de 2011. Muito bem. Figura excêntrica, esse Land, apoiador de Trump e Bolsonaro, falava já em 1993, no texto Meltdown, que os humanos são apenas meat puppets, ou seja, fantoches de carne do capital. Fantoches de carne do capital. Um obstáculo a ser superado para que o capitalismo alcance seus objetivos transhumanistas de adquirir agência própria a partir da aceleração descontrolada das finanças e da inteligência artificial, rumo ao caos e à destruição do planeta. Esta visão anti-humanista e monstruosa, que parece sair do filme de terror Gore, nasce de uma crítica ao tom celebratório, às tendências desterritorializantes do capitalismo, como afirmam Victor Marx e Rodrigo Gonçalves, no pós-fácil edição brasileira de Realismo Capitalista de Mark Fisher, lançada em 2020 pela Autonomia Literária. Ela dobra a aposta em orientação a um futuro onde a humanidade se tornaria um entrave, ou seja, uma coisa descartável e grotesca, que possa parecer, serve de pano de fundo hoje para gente como Elon Musk e sua obsessão com a colonização de outros planetas e também com o anarcocapitalismo de Javier Milei na Argentina. Land considera o técnico capital como o verdadeiro sujeito da história, sendo a humanidade o seu hospedeiro e não seu mestre. Um tipo de frase que poderia sair da boca do presidente argentino num programa ruim de TV, transmitido por streaming, como Milei vociferando ferozmente, ladeado por seus 4 cachorros clonados pela empresa Perpetuate, a partir do DNA do Conan, seu enorme mastim inglês, morto em 2017, o cachorro, né? Outra visão em disputa do aceleracionismo seria aquela mais à esquerda, a que nós falamos aí de Land da direita, do apoiador do Trump e Bolsonaro, a atual, essa que nós vamos ver agora, a outra visão disputada do aceleracionismo seria aquela mais à esquerda, adotada por Mark Fisher, o cara que eles estão prefaciando a matéria, a partir de 2010, onde ela afirma que ser aceleracionista é, seguido a máxima de Bertolt Brecht, não começar das coisas boas e velhas, mas das coisas novas e ruins. Um recuar para frente, ou seja, recuar na estratégia de pensamento para as coisas que estão acontecendo ou que vão acontecer. Quer dizer, mudar o foco do pensamento. Recuar seria parar agora e pensar, epa, nós estamos deixando de avaliar, vamos avaliar. O que nós vamos avaliar? O que vai acontecer? Mesmo que através da merda do capital,
palavras dele, para adotar uma postura não contrária à tecnologia neoludista, como às vezes ecoa em certa parte da esquerda, mas sim que possa avaliar que tipo de inovações técnicas podem ser apropriadas a serviço da emancipação humana e não de sua destruição, conforme afirmam Marx e Gonzalez no pós-fácil ao chamado, já citado, realismo capitalista. Nessa visão, é forte a presença do imaginário do fim do trabalho, da longa tradição teórica, remetendo inclusive ao primeiro livro escrito pelo já citado Bifo, um autor, Contra il Lavoro, publicado em 1970, que é a inteligência artificial, por exemplo, poderia estar a serviço da humanidade, reduzindo o trabalho repetitivo, deixando as pessoas com mais tempo para o lazer, né, para ela poder observar a natureza, sentir a natureza. Está me faltando a palavra aqui, que eu usei num dos vídeos meus aí para trás, contemplar, né? Entrar em estado contemplativo, que é muito produtivo, mesmo falando lá do ócio criativo, lá do outro autor, o Domênico de Masi, que fala que você vai ser mais criativo quando você tiver mais tempo e conseguir se deslocar. Então, quer dizer, de certa forma, é, contra il lavoro seria você ser contra aquele trabalho sistemático, exaustivo, massificante, que serve a um capital acumulativo por alguém, ainda que depois distribuído, mas que seja só produção, que o homem se valorize pela contemplação da natureza, pela integração da natureza, pela sua manutenção e viva a vida mesmo, mas tendo capacidade de ter a sua emancipação, inclusive financeira, de ter as coisas que você precisa, sem que seja o demasiado, né? Então, este imaginário utópico otimista, conforme eu próprio acrescentei aqui, está presente em obras como Pós-Capitalismo, Um Guia para o Nosso Futuro, de Paul Mason, de 2017, publicado e já fora de catálogo, no Brasil pela Companhia das Letras, e também do Comunismo de Luxo Totalmente Automatizado, de Aaron Bastani, lançado em 2022 pela Autonomia Literária. O texto Manifesto por uma Política Aceleracionista, de Nick Sneck e Alex Williams, é central nessa visão, pois sintetiza uma disputa de imaginário de futuro à esquerda, pós-capitalista, para também desnaturalizar a ideia do realismo capitalista de Mark Fisher, em que o capitalismo virou o padrão com o qual nenhuma outra forma de política estrangeira pode disputar. Como escreve Snirsek e Williams, o que o aceleracionismo promove é um futuro mais moderno, uma modernidade alternativa que o liberalismo é intrinsecamente incapaz de gerar. Isso é um pensamento à esquerda, um tanto utópico, mas que você pode realizá-lo se você se der, vir a realizá-lo se você se der conta de que é isso que é a emancipação da sociedade. Então a coisa ainda está no terreno da utopia, mas uma utopia a ser realizada. Ainda que esse futuro pós-capitalista seja uma incógnita, né, é necessário tentar imaginá-lo, eu disse isso agora, para que se consiga mobilizar coletivamente uma renovação política, econômica e social na esfera do desejo. Desejo daquilo que é possível, razoável e que nos traga bem-estar, não complica a vida do planeta e não acabe com as nossas reservas de tudo que existe de matéria-prima no planeta, sem contar com florestas, água e ar. Algo que hoje a extrema-direita consegue fazer muito bem ao se apropriar do discurso antissistema, ultraliberal e neo-reacionário, idealizado por figuras como Land. Eles estão conseguindo se apropriar disso aí, dizendo-se antissistema. Mas, na medida em que eles agem, eles trabalham a favor do capital neoliberal acumulativo, colocando você cada vez mais na periferia, embora você o ache como sendo o antissistema que, que é afastar aqui o imigrante, permitir emprego para o nacional do país, parar com os controles de falta de liberdade, leis que impedem você de construir aqui, de privatizar ali, porque seria benefício de meia dúzia de pessoas que se sentem livres, só que a maioria não sabe que não está inclusa nesse meia dúzia de pessoas, porque eles, o pessoal da direita neoliberal,
esses últimos que foram citados aí como a direita, o Land falando sobre eles, na realidade, quer que as pessoas fiquem, mesmo aquelas que os apoiem e que são iludidos que eles serem contra antissistema, elas ficam na periferia da sociedade, vão decaindo. Aqui entra o conceito elaborado pelo CCRU, que eu disse lá, de hiperstição. Hiperstição, né? Que fala da necessidade de inventar futuros ficcionais para que eles possam se tornar reais. É que eu disse, tornar a utopia factível, trabalhar para parar para pensar, é o recuo para frente, né? Parar para pensar, para olhar lá na frente se nós conseguiríamos tornar os futuros que nós achamos que são ficção e que são utópicos, né? Porque aparentemente são ficcionais, torná-los realidade. Para Fischer, seria necessário pensar uma prática hiperticional comunista, na ideia de Fischer, que, por sua vez, tivesse algo pragmático para que não caia na utopia vazia que nos deixa na posição cômoda de estar com as mãos limpas, mas inúteis e derrotadas. Quer dizer, não fizemos nada de mal, mas não fizemos nada. No campo da disputa de imaginários tecnológicos, ainda que não associados ao aceleracionismo, o resgate da história do Cybersyn por Evgeny Morozov de Santiago Bois entraria nessa linha. É um livro, né? Ao relembrar os erros da tentativa de construção de um sistema técnico que ligasse dezenas de fábricas do Chile de Salvador Allende, nos anos de 1970, a principal referência aqui é o Cybernetic Revolutionary Technology de Politics and Allende's Chile, de Andy Medina. Nós poderíamos incluir aqui também o cooperativismo de plataforma, e sua potente ideia de posse das plataformas serem distribuídas de forma coletiva entre seus cooperados, e também o oráculo de tecnologias transfeministas, criado por Codic Wright, por Joanna Varron e Chacha Constanja Cook, com ilustrações de Clairaut, um projeto que fornece ferramentas para permitir um brainstorming coletivo sobre imaginários alternativos, mais inclusivos e diversos em torno de tecnologias. Olha bem, vamos nos ater à ideia central, porque ele faz muitas citações de coisas que nós não conhecemos, mas que reforçam a ideia que ele quer passar. O texto abaixo, produzido em 2013, que ele está, vamos dizer, na matéria prefaciando, 4 anos antes da morte do próprio Mark Fisher, se apresenta não como um programa de ações de aceleracionismo, tal qual já citado, manifesto por uma política aceleracionista, mas como uma análise política da cultura, a cultura musical, como Fischer costumava gostar de trazer, mas também comportamental. A partir da crítica musical e da cultura de Ellen Willis, Fischer analisa como a direita neoliberal individualizou os desejos coletivos que a contracultura abriu lá em 1960 para então reivindicar esse novo terreno e, a partir daí, cooptar a contracultura, trazê-la para a direita e reduzir seus ideais libertários a relíquias estéticas, destituídas de sua radicalidade política inicial. Quer dizer, na realidade, toda aquela contracultura que está se vivendo, que foi uma manifestação bastante burguesa, né, não chegou a ser revolucionária, mas toda aquela ideia, ela seria cooptada e retirada dela a radicalidade política, ou seja, como política social, que acabaria por esbarrar lá na política de classes, né, econômica. Neste ponto, a esquerda do final da década de 1990 e do início de 2000, algo perdido após o altermundismo e a proliferação massiva da internet e das tecnologias digitais, passa a ser até mesmo anti-aceleracionista. É reduzida a defender sem competência relíquias na forma de compromissos antigos, a social-democracia, o New Deal, ou extrair um gozo tíbio de seu próprio fracasso em superar o capitalismo, como Fischer escreve. Citando Andy Brown, ele afirma que esta esquerda passa a buscar refúgio no familiar e no tradicional sem qualquer impulso para a frente ou orientação própria,
um tipo de melancolia que contribui para o fracasso da cultura popular em gerar sonhos, inclusive sonhos estéticos, novos que avancem radicalmente na direção de um outro, né? Um outro ser, um outro mundo, uma outra cultura que ainda não existe e que não está sendo projetada, não está sequer sendo imaginada. Fica se buscando as coisas lá do passado, de 50, 40, 50 anos atrás, quando a contracultura existia, aquelas ideias, e aquilo ali não deu em nada, que aquilo foi cooptado. Hoje em dia, quando você fala em ser antissistema, você cai mais para a direita do que para a esquerda. Porque no imaginário, o imaginário está vazio. E os mais antigos pegam essas ideias anteriores. Os de hoje não têm nada para elaborar. Daí vem a sugestão do aceleracionismo de Fischer em reforçar a necessidade também de um imaginário aceleracionista para a cultura, ou seja, vamos acelerar a compreensão das coisas e transformar isso numa cultura que nós tenhamos ela em nós, e não esse vazio que nós vivemos. Ele, porém, não chega a apontar diretamente elementos desse imaginário, embora critique em outro extremo, no livro Fantasmas da Minha Vida, lançado no Brasil em 2022, o modo nostalgia. Ele critica o modo nostalgia, expressão criada por Frederick Jameson, nos anos de 1980, para se referir ao cada vez mais comuns pastiches pós-modernos dos anos de 1980, que se apegam à forma e às técnicas do passado. É interessante quando se fala isso, porque as pessoas de hoje em dia, a juventude de hoje em dia, as pessoas de 30 até 40 anos de hoje em dia, elas não têm noção dessas técnicas do passado. A maneira de protestar, a maneira de se vestir, de tentar gritar contra o sistema, querer que se reúna uma política de outsiders, antissistema e tal. Não, não existe mais essa prática, isso não está no imaginário do povo atual. E quando você se reporta a isso aí, você está com nostalgia, você está com nostalgia do passado lá atrás, que não deu certo, que já foi apropriado por outras correntes, correntes de direita, né? Então, o modo nostalgia reverbera a sensação compartilhada também por Bifo, aquele lá do Contra il Lavoro, em Depois do Futuro, lançado no Brasil em 2019, já comentado por ele em outra passagem aqui nesse portal, de um lento cancelamento do futuro, ou da dificuldade de imaginar futuros na arte decorrente também do afogamento pela superoferta de informação libertada na rede. Hoje em dia, você fala de ícones populares, eles trazem mensagens vazias. Comparando, estou falando da música só para ser mais fácil, que é uma coisa que mais ou menos eu tenho ideia. Quando você pega uma música antiga, ela tinha um posicionamento político, ainda que ela não fosse exclusivamente político, ou ela tinha um posicionamento de cooptação da sociedade, ou ela tinha um posicionamento de uma contemplação da natureza, uma coisa divinatória, uma coisa bonita, bela, em que o homem se estendia por ali. Hoje, né? Nós falamos palavras que têm pouco significado e repetitivas, e elas não prometem um futuro, elas não nos estabelecem no tempo, elas não criam história, né? E por isso, e isso se dá muito pela velocidade com que nós vivemos e passamos informações e figuras sem um significado, sem uma capacidade de mudar uma realidade, apenas para que você consuma aquilo ou compre aquilo, se for o caso. E essa informação que acaba tirando você de um território, tirando você de um histórico, tirando você de um pensar, o trabalho, tem sido o trabalho da rede, né? E isso está levando a um cancelamento do nosso futuro, e nenhuma proposta está sendo colocada no lugar. Esse aceleracionismo, ele não está servindo para a esquerda, ele está servindo mesmo para a direita. E se ela fez esse propósito, se ela tem esse destino, se ela não fez isso sem querer, provavelmente não, porque eles têm pensadores lá, digamos que pensem para o mal, mas que pensam, né? Não são burros, não são idiotas, né? Estudam, né? Estudam a sociedade até, nem que seja para se livrar dela, mas estudam. E não, isso deve ser uma coisa proposital. Então, o posicionamento agora, degladiando com isso aí, seria o aceleracionismo da direita, da esquerda, onde se projetaria um futuro e se
pegaria esse tecnicismo todo e tentaria transformar isso aí em uma coisa que libertasse desse jugo e acelerasse que a queda dos verdugos fosse mais rápida. Fischer provavelmente não tinha conhecimento dos avanços transfeministas. Fischer morreu 4 anos depois, escreveu o tal livro lá. Indígenas e afrofuturistas das ações autônomas tecnológicas na América Latina, na África e na Ásia. Possivelmente também não conhecia o kuduro angolano e o funk brasileiro, ritmos e estéticas musicais que, na nossa visão, apontam para um futuro algo precário, diga-se de passagem, muito remixador, também diga-se de passagem, e globo periférico, como já falávamos e temíamos em 2010. Um futuro que, mesmo olhando para o passado, traz elementos novos, talvez ainda não compreendidos o suficiente por uma classe intelectual política de esquerda, que simplesmente rechaça isso e não vê uma forma de se aprofundar por aquilo e fazer aquilo como alternativa. Ou buscar uma alternativa com aquela linguagem. Por quê? Porque aquela linguagem agrupa pessoas. Nós estamos falando de cultura. Quando você fala, por exemplo, do Kuduro na América Latina, quando você fala lá da angolano, ou do funk brasileiro, ou de uma outra cultura que emerge dos povos periféricos e alguns dos povos autóctonos, como indígenas, por exemplo, da América Latina, Central, etc., ou dos avanços transfeministas, ou das ações afrofuturistas, né, que são uma cultura que não está contaminada e que está crescendo e tá, se você direcionar, você está falando de pessoas que estão agrupadas naquilo ali, e você vai construir futuro com pessoas da periferia que são maioria. Então, tem força. Um futuro que, mesmo olhando para o passado, por que passado? Porque você está falando de danças ancestrais, você está falando de aproveitamento do funk que veio dos Estados Unidos, mas que agora está no Brasil, criou uma outra linguagem, outras manifestações estéticas, mas que estão ganhando linguagem que agregam pessoas, né? Então, um futuro que, mesmo olhando para esse passado, traz elementos novos, que é uma criação nova. E tem gente talvez ainda não compreendidos o suficiente por uma classe intelectual que olha por aquilo ali e acha que aquilo ali não tem futuro, olha para aquilo ali e acha que aquilo ali não tem nonsense, não tem conteúdo, não tem glamour, não tem dinâmica. Talvez esse seja o problema da classe intelectual, procurar aquele aculturamento, que é um culturamento de um outro setor da sociedade, de um outro tempo, que de repente não vale mais se você for criar futuro. É uma outra forma de você criar coisas que vão ganhar a sua erudição mais no tempo, no futuro, mas construída agora, né? E talvez não seja entendida por essa classe intelectual política de esquerda. Ainda assim, a análise de Fischer é importante como diagnóstico e organização de caminhos possíveis para novos imaginários, também tecnológicos, aceleracionistas ou não, porque a solução não está necessariamente em ser aceleracionista, e sim em romper com esse padrão de que você caminha, caminha, caminha e está na areia movediça. Terminou aqui o prefaciamento do Leonardo Folletto e do Victor Wolfenbüttel. Agora o texto de Mark Fisher, de junho de 2013, 11 anos atrás, né? E uma revolução social e psíquica de magnitude quase inconcebível, os interrompidos sonhos aceleracionistas da cultura popular. Nós vivemos um momento de profunda desaceleração cultural. As primeiras 2 décadas desse século XXI agora têm sido marcadas, até o momento, por um senso extraordinário de inércia, de repetição, de retrospecção, estranhamente alinhado com análises proféticas da cultura pós-moderna de Fredric Jameson, que começou a desenvolver na década de 1980 essa cultura. Sintonize o rádio em uma estação que toque músicas contemporâneas e você não encontrará nada que pudesse ou que não pudesse ser ouvido em 1990. Quer dizer, final do século passado.
E a música boa, realmente, música bem feita, obra de arte, tal, muita coisa boa, muita porcaria também. Mas você está vendo pouca coisa atual. Isso ele disse em 2013. Vamos raciocinar sobre os tempos de agora? Eles nem, o pessoal mais jovem hoje, que hoje está na casa dos 30 aí, tinha 20 menos de 20 anos, 10 anos atrás. E já não estavam ouvindo os clássicos. Ouviam como histórias do passado, onde eles nunca estiveram imersos. Nem saudosismo, não posso dizer. Eles podem gostar daquela obra como se fosse uma obra nova. Mas aquelas figuras estão atuantes, elas estão presentes, elas estão aí no dia a dia? Não, elas estão ficando velhas, elas estão indo embora. O que está vigente agora? Uma outra cultura. E quando você liga uma rádio, você ainda toca coisa do passado, porque o que tem de novo é considerado, até é ruim, mas é considerado sem história, é considerado sem nenhum tipo de finesse, um tipo de acabamento. Mas o que nós estamos colocando no lugar? Eu defendo que a gente tem que investir nessas culturas e pegar o novo, o bom, o poético, o musical. Nós estamos falando aqui, ele está escolhendo a parte cultural ligada à música, porque é mais fácil de dar exemplo, mas nós poderíamos falar de escritos, de literatura, de autores, é, autores que estão perdidos por aí falando de coisas que quase ninguém lê, todo mundo se reporta aos clássicos, né? De filósofos, filósofos inclusive de outras nacionalidades que não sejam do centralismo europeu, que sejam, por exemplo, da África, até chinês, ou sei lá, de outro lugar, mas que estejam pensando uma humanidade, né? Essa afirmação de Jameson com relação a nunca ter ouvido nada que pudesse ser da década de 1990, a afirmação de Jameson de que o pós-modernismo era a lógica cultural do capitalismo tardio, representa agora um presságio ameaçador de um não futuro da produção cultural capitalista, tanto política como esteticamente. Parece que agora só podemos esperar mais do mesmo para sempre. Quer dizer, quando você for ouvir uma música, ela vai ter que ser um show de rock daqueles antigos, das baladas dos antigos, dos grandes autores de antigamente, compositores, bandas, artistas nacionais ou internacionais, será sempre isso? Quando nós tivemos um novo vai criar isso, recriar isso aí, ou cantar sobre isso, como se fosse essas orquestras que quando vão tocar clássicos, tocam clássicos de 300, 400 anos atrás? Sim, mas aquilo ali foi uma coisa que ficou, é arte, tem que ser mantida, tem movimentos em relação a isso. Mas quem que está criando agora isso? Pouca gente. Nós vamos fazer a mesma coisa com a cultura de 10, de 30, 40, 50 anos atrás? Ficar só nela? Ficar mais 100 anos nela? Não criar nada novo de música, de literatura, de arte, de políticas? Não é possível. Pelo menos por enquanto, parece que a crise financeira de 2008, que ela estava muito recente em 2013, fortaleceu o poder do capital. Os programas de austeridade implementados com tanta agilidade na sequência da crise viram uma intensificação, em vez de um desaparecimento ou diluição do neoliberalismo. Sim, a crise pode ter retirado a legitimidade do neoliberalismo, mas isso serviu apenas para mostrar que, na falta de qualquer coisa contrária e eficaz, o poder capitalista pode agora prosseguir sem necessidade de se legitimar. Ele pode fazer qualquer porcaria, porque ele conseguiu passar por provas cruéis contra ele, mas que ele sobreviveu e se tornou mais forte. As ideias neoliberais são como a litania de uma religião cujo poder social sobreviveu à capacidade de ter fé dos crentes. O neoliberalismo está morto, sim, mas continua. As explosões militantes de 2011 pouco fizeram para perturbar a sensação generalizada de que as únicas mudanças haverão, mas serão para pior. Não que isso seja verdade, é como se fosse. É a ideia que generalizou aí um imobilismo seguido de uma sensação cética e pessimista. Para entender, para entender o que pode estar em jogo no conceito de aceleracionismo estético, talvez valha a pena contrastar o estado de espírito dominante em nossos tempos com o tom afetivo de um período anterior. Em seu ensaio de 1979, The Family Love It or Leave It, ou seja, a família, ame-a ou deixa, nós já tivemos aqui no Brasil
uma frase similar com relação a um governo que se confundia com o país e que, se você não gostasse do governo, ele dizia para você se ame-o ou deixe-o, como se você não tivesse opção, como se aquilo ali fosse propriedade do país e que, portanto, se você não estivesse gostando daquilo, você deixaria o país. Não, você não estava gostando do sistema político. Você queria substituí-lo e emancipar-se daquilo, transformar aquilo. Mas isso era visto como uma negação do país, não como uma negação do sistema político. Muito inteligente, né? A sacada dos sacanas, né? Em seu ensaio de 1979, The Family Love It or Leave It, ou seja, a família ame-a ou deixe-a, a crítica musical e cultural Ellen Willis observou que o desejo da contracultura de substituir a família por um sistema de criação coletiva dos filhos implicaria uma revolução social e psíquica de magnitude quase inconcebível. É muito difícil em nossos tempos de esvaziamento recriar a confiança da contracultura de que tal revolução social e psíquica não só poderia acontecer, como já estaria em processo de desenvolvimento. A vida de Willis, assim como a de muitos de sua geração, foi moldada pelo embalo dessas esperanças e depois vê-las murchar gradualmente à medida que as forças de reação, os reacionários, recuperavam o controle da história. Se você pensava numa família diferente, de repente você recaiu na família, pai, mamãe, filhinho, cuidados, aquela herança do verticalismo das ideias, da moral social vigente, aquilo tudo foi se reencaixando e a contracultura ficou no vazio. Mas eu tenho um vídeo aí que fala de agamia, não monogamia e monogamia. E você vê que talvez não para o melhor, mas está havendo um certo abandono por parte. Em vez de alguém contrapor alguma coisa, como a Willis estava contrapondo lá, uma família nucleada em mais de uma pessoa, em grupamentos, coletividades, na atualidade, quem está deixando de fazer e não está propondo nada no lugar. Não existe uma ideia de uma estética a respeito disso projetada para um futuro, ou sequer um desejo, é simplesmente o abandono daquela ideia, sem contrapor nada para pôr no lugar, como seria, por exemplo, uma família coletiva, de coletivos, né? Provavelmente, é, não há, não há melhor relato de recuo da contracultura dos anos de 1960 do século passado, da ambição prometeica para a autodestruição, a resignação e o pragmatismo, do que a coleção de ensaios dessa Willis, Beginning to See the Light. A contracultura dos anos de 1960 pode ter sido reduzida a uma série de relíquias estéticas icônicas. Para você estampar nos lugares aí, dizer assim, como tem essas fotos maravilhosas aí, demasiado familiares, conhecidos por todo mundo, fotografados, expostos em tudo quanto é mural, de circulação interminável, deshistoricizadas, demasiado familiares, de circulação interminável, deshistoricizadas, despojadas de conteúdo político, mas o trabalho de Willis permanece como uma dolorosa lembrança do fracasso da esquerda. Despojados de conteúdo político, porque foi uma reflexão, um reformismo burguês, não chegou a ser nada ligado a uma revolução. Talvez de costumes, mas que caiu no vazio, porque hoje nós retornamos a muito da estética anterior que era combatida. Então, como o Willis deixa claro na introdução do livro, ela se via frequentemente em desacordo com o que considerava o autoritarismo e estatismo do socialismo dominante. Embora a música que ela ouvisse na época falasse de liberdade, o socialismo parecia ter mais a ver com centralização e controle estatal. Eu não vou entrar nesse âmbito, mas o socialismo que ela via era um socialismo de países que se mantinham socialistas meio que à força, que eram contrariados por um sem número de mundos que o cercavam. E para se ter essa tal liberdade de cada um ter um bocado e cada um se expressar, teria que se manter. Não estou defendendo, estou apenas traduzindo uma ideia. Mas isso, de qualquer maneira, não era uma liberdade, né? Então, ela se contrapôs a isso também, porque no momento da contracultura, não foi só no Ocidente que teve passeatas e movimentos contraculturais, contra a cultura vigente, que era dominadora, era autoritária,
A do lado da esquerda também era conservadora, dominadora e autoritária. Ela só era mais igualitária, mas ela não se firmava, porque havia uma contenda entre esses opostos. E os dois opostos se mantinham de maneira autoritária, retendo seus rebanhos. Então, isso aí não era liberdade, não havia uma consciência mundial. Portanto, havia nos dois mundos contra a cultura, havia nos dois mundos uma briga contra esse autoritarismo. Isso já é um pensamento meu, tá, gente? Você pode desconsiderar se você quiser. A história de como a contracultura foi cooptada pela direita neoliberal nos é familiar agora. Mas o outro lado dessa narrativa fala sobre a incapacidade da esquerda de se transformar face às novas formas de desejo às quais a contracultura deu voz. A contracultura deu voz a outras formas, mas não deu território, não deu futuro, não criou sequer uma utopia que pudesse ser realizada. Foi apenas contracultura. A ideia de que os anos de 1960 conduziram ao neoliberalismo, que é uma ideia que pode não estar correta, ela não conduziu, mas ela deixou-se levar, se complica se damos ênfase no desafio das estruturas familiares. Porque então fica claro que a direita não absorveu correntes e energias contraculturais sem deixar vestígios. A contraversão da rebelião contracultural em prazeres de consumo capitalistas necessariamente ignora a ambição da contracultura de acabar com as instituições da sociedade burguesa. Sim, porque era-se contra o consumismo. Mas a liberdade que se levou e o consumismo vigente hoje foi feito pelos egressos contraculturais, e seus filhos, e seus netos. Uma ambição que, da perspectiva do novo realismo, que a direita impôs com sucesso, parece ingênua e sem esperança. A política da contracultura era anticapitalista, argumenta Willis, mas, porque ela era anticonsumista, anti retenção de dinheiro em favor de poucos. Me faltou a palavra. Mas isso não implicava em uma rejeição direta de tudo que era produzido pelo capitalismo. Não. Tanto é que o nego tem mania de falar esquerda com iPhone, esquerda é esquerdista de iPhone. O iPhone, a tecnologia é uma benesse. Não é por uma questão de consumo, é por uma questão de utilidade. Agora, o consumo demasiado, trocar aparelho toda hora, comprar tudo que aparece para ser sempre moderna, isso já é um consumismo que, inclusive, não leva a nada, né? Você gera lixo. Então, olha, a política de contracultura era anticapitalista, no sentido de não acumuladora, que era a palavra que estava me faltando, e não consumista. Argumenta o Willis. Mas isso não implicava numa rejeição direta de tudo que era produzido do capitalismo, que eu já justifiquei. O prazer e o individualismo certamente foram importantes para o que o Willis caracterizava como sua disputa com a esquerda. Contudo, o desejo de acabar com a família não poderia ser construído apenas nesses termos. Tratava-se inevitavelmente também de formas novas e sem precedentes de organização coletiva. Nós, porém não estatistas, ou seja, sem ser aquele Estado que cria o filho e libera as mães e vai e tal, libera a família, mas essas novas formas nunca tinha acontecido na humanidade, até onde se sabe historicamente, né? A polêmica de Willis contra as noções correntes da esquerda sobre o capitalismo avançado considerava, na melhor das hipóteses, apenas como parcialmente verdadeiras as ideias de que a economia de consumo, nos torna escravos das mercadorias, que a função dos meios de comunicação de massa é manipular as nossas fantasias, os nossos desejos, ou até criá-los, e que por isso atingiremos a satisfação pessoal com a compra de mercadorias do sistema, né? Isso aí é, é a polêmica de Willis. É, a cultura popular e a música em particular, era um terreno de luta mais do que o domínio do capital. A relação entre formas estéticas e políticas era instável e incipiente. A cultura não apenas expressava posições políticas já existentes, mas também antecipava uma política por vir, que também foi muitas vezes uma política que nunca de fato chegou, nunca aconteceu, não aqui no Ocidente. O papel da música, ou até no Sul Global, e alguns países como a África, por exemplo, algumas regiões da Ásia, até pouco tempo atrás, não tinha era nada. Tinha uma cultura ali de sobrevivência.
O papel da música como um dos motores de aceleração cultural do final dos anos de 1950 até mais ou menos os anos 2000 teve a ver com sua capacidade de sintetizar diversas energias, tropos e formas culturais, tanto quanto qualquer outra característica específica da própria música. A partir do final dos anos de 1950, a música tornou-se zona onde as drogas, desculpa, as novas tecnologias, as ficções, inclusive científicas, e os movimentos sociais podiam combinar-se para produzir sonhos, vislumbres sugestivos de mundos radicalmente diferentes da ordem social existente, mas nada factíveis, eram sonhos. A ascensão do realismo de direita implicou não apenas a destruição das formas particulares desses sonhos, mas a própria supressão da função de sonhar na cultura popular. E quem não sonha, nada cria. Por um momento, bem no coração da música comercial, abriu-se um espaço de autonomia para os músicos explorarem e experimentarem. Neste período, a música popular foi definida por sua tensão entre os desejos e os imperativos, geralmente incompatíveis dos artistas, do público e do capital. Sua conversão em mercadoria não era o ponto em que esta tensão seria sempre inevitavelmente resolvida em favor do capital. Ao invés disso, as próprias mercadorias poderiam ser os meios pelos quais correntes rebeldes poderiam se propagar. A internet hoje em dia. Os meios de comunicação de massa ajudaram a espalhar a rebelião, mas ela já não tinha mais conteúdo. E o sistema gentilmente comercializou esses produtos que o encorajaram pela simples razão de que havia dinheiro a ser ganho com os rebeldes, que também eram consumidores, inclusive droga. Num certo nível, a revolta dos anos de 1960 foi uma ilustração impressionante da observação de Lenin, de que o capitalismo te venderá a corda para você se enforcar. Isso agora parece bastante otimista, uma vez que, como todos nós sabemos, não foi o capitalista quem acabou enforcado. O marketing da rebelião acabou sendo mais sobre o triunfo do marketing do que da rebelião. É verdade. Hoje em dia tudo é marketing. O golpe da direita neoliberal consistiu em individualizar os desejos que a contracultura abriu e, em seguida, reivindicar um terreno libidinal. A ascensão da nova direita foi baseada no repúdio à ideia de que a vida, o trabalho e a reprodução poderiam ser transformados coletivamente. As pessoas queriam uma moral individual e antiga. Agora o capital seria o único agente de transformação, o que não é verdade. O recuo de qualquer contestação séria à família é um lembrete de que o clima de reação que cresceu a partir da década de 1980 não foi apenas sobre a restauração de algum poder econômico estritamente definido, foi também sobre o retorno no nível da ideologia, não necessariamente do fato empírico, ou seja, de experimentação, de instituições sociais e culturais que pareciam possíveis de serem eliminadas na década de 1960 e que não foram. No seu ensaio de 1979, Willis insiste que o regresso do familiarismo foi central para a ascensão da nova direita, que estava prestes a ser confirmada, em grande estilo com a eleição de Ronald Reagan, dos Estados Unidos da América, e de Margaret Thatcher, no Reino Unido. Entre aspas, se existe uma tendência cultural que definiu os anos de 1970, escreve Willis, foi o ressurgimento agressivo do chauvinismo familiar. Para Willis, talvez o sinal mais perturbador deste novo conservadorismo tenha sido a aceitação da família por partes da esquerda. A esquerda começou a defender aqueles referenciais que combateu. Uma direção reforçada pela tendência dos antigos adeptos da contracultura, inclusive ela própria, de retornar-se à família devido a um misto de exaustão e derrotismo. Quer dizer, para não se ter nada, a família coletiva não se experimentou, não deu certo, vou voltar para a família estruturada. Lutei, fiz minha parte, cansei de ser marginal. Eu quero entrar, disse ela. Quer dizer, na realidade, ela desistiu do sonho, ela envelheceu. A impaciência, o desejo de uma mudança súbita, total e irrevogável, do fim da família dentro do tempo de uma geração, deu lugar a uma resignação amarga quanto a isso, quando isso inevitavelmente não aconteceu, né? Não houve
mudança nenhuma. Agora podemos nos voltar para a controversa questão do aceleracionismo. Quero situar o aceleracionismo não como uma forma herética do marxismo, mas como uma tentativa de convergir, intensificar e politizar as dimensões mais desafiadoras e expropriatórias da cultura popular. O desejo de Willis de uma revolução social e psíquica de magnitude quase inconcebível e sua disputa com a esquerda sobre o desejo e a liberdade podem oferecer uma maneira diferente de pensar o que está em jogo neste conceito tão mal compreendido do aceleracionismo. Uma certa visão do aceleracionismo, também agora dominante, afirma que a posição equivalente a uma torcida pela intensificação de qualquer processo capitalista, especialmente o pior, na esperança de que isso leve ao sistema a um ponto de crise terminal. Um exemplo disso seria a ideia de que votar em Reagan e Thatcher nos anos de 1980 foi uma estratégia revolucionária, mas eficaz, uma vez que suas políticas supostamente levariam à insurreição, porque todo mundo ia ficar arregaçado. E nada disso aconteceu. No entanto, essa formulação é questionável. Não aconteceu. Na medida em que assume aquilo que o aceleracionismo rejeita, a ideia de que tudo o que é produzido sob o capitalismo pertence integralmente ao capitalismo. Em contraste, o aceleracionismo sustenta que existem desejos e processos que o capitalismo dá origem e dos quais se alimenta, mas que não consegue conter. Parece impressionante, mas ele conteve. É a aceleração destes processos que empurrará o capitalismo para além de seus limites. O aceleracionismo é também uma convicção de que o mundo desejado pela esquerda é pós-capitalista, que não há possibilidade de um retorno a um mundo pré-capitalista e que não há desejo sério de regressar a este mundo mesmo que pudéssemos. A artimanha aceleracionista depende de uma certa compreensão do capitalismo, melhor articulada por Deleuze e Guattari. Um, em Antiédipo, um texto que, não por coincidência, surgiu na esteira da contracultura. Na famosa formulação do Antiédipo, o capitalismo é definido pela sua tendência a decodificar, desterritorializar, ao mesmo tempo que recodifica e reterritorializa. Por um lado, o capitalismo desmantela todas as estruturas, normas e modelos sociais e culturas existentes do sagrado. Por outro, revive inúmeras formações aparentemente atávicas, aquelas que nós trouxemos lá dos avós, dos bisavós, identidades tribais, religiões e poder dinástico. Isso nós estamos vivendo agora. Fala-se em família, fala-se em propriedade, fala-se do nosso grupo, fala da nossa moral, a religião está por cima, o poder dinástico, são as famílias que historicamente estão na política e que continuam na política. A axiomática social das sociedades modernas está contida entre dois polos e não para de oscilar de um polo para outro. Tais sociedades nascidas da descodificação e desterritorialização, sob as ruínas da máquina despótica, estão contidas no Earthstat. Earthstat, eu não sei o que significa, que bem gostaria de ressuscitar como unidade sobrecodificante e reterritorializante. E os fluxos desencadeados que as levam em direção a um limiar absoluto. Elas recodificam com toda a força os golpes da ditadura mundial, de ditadores locais e da polícia toda poderosa, enquanto descodificam ou deixam de descodificar as quantidades fluentes de seus capitais e de suas populações. Elas estão contidas entre duas direções, arcaísmo e futurismo, neo-arcaísmo e ex-futurismo, paranoia e esquizofrenia. Muito difícil isso, né? Você consegue viver esses paradoxos. O arcaísmo como projeção do futuro. O neo-arcaísmo e uma concepção de ex-futurismo, ou seja, você largou o futuro para lá, ficou com o neo-arcaísmo como se fosse uma novidade. E a paranoia e a esquizofrenia, que é quando você vive com os opostos, como se eles fossem igualmente equivalentes, e não que um suprimisse o outro. Essa descrição, né, você falar de futuro e de coisas arcaicas,
né? Relembrando o futuro, colocando ele na frente, você simplesmente substituiu o futuro pelo passado. Tem uma brincadeira que diz que o Brasil tem um longo passado pela frente, parece que é isso que nós estamos vivendo mesmo no mundo. Esta descrição capta estranhamente a forma como a cultura capitalista se desenvolveu a partir da década de 1970 do século passado, com uma desregulamentação neoliberal, amoral, almejando um projeto de dessacralização e mercantilização sem limites. Tudo é mercantilizado, inclusive água. Eu estou com sede, mas você tem dinheiro para comprar? Né? Complementada por um neoconservadorismo explicitamente moralizante que procura reavivar e reforçar tradições e instituições mais antigas. Que arcaísmo mais no futuro do que esse? No nível do conteúdo proposto, esses futurismos e neo-arcaísmos se contradizem, que é a esquizofrenia. Mas e aí? Nunca uma discordância ou um disfuncionamento anunciar a morte de uma máquina social que, ao contrário, se alimenta habitualmente das contradições que provoca, das crises que suscita, das angústias que engendra e das operações infernais que as revigoram. O capitalismo aprendeu isso e deixou de duvidar de si próprio. E até os socialistas deixaram de acreditar na possibilidade da morte natural por desgaste do capitalismo. As contradições nunca mataram ninguém. Se o capitalismo é definido como uma tensão entre desterritorialização e reterritorialização, né? A tensão entre essas duas coisas, entende-se então que uma forma, talvez a única, de superar o capitalismo seja remover os amortecedores da reterritorialização. Ô, palavra desgraçada. Daí a notória passagem do antigo Édipo, desculpa, do anti-Édipo, que poderia servir de epígrafe ao aceleracionismo. Então, qual a solução? Qual via revolucionária? Retirar-se do mercado mundial, como Shamir Amin aconselha aos países do terceiro mundo, numa curiosa renovação da solução econômica fascista? Ou ir no sentido contrário, isto é, ir ainda mais além no movimento do mercado, da descodificação e da desterritorialização, pois talvez os fluxos ainda não estejam suficientemente desterritorializados e suficientemente decodificados do ponto de vista de uma teoria e de uma prática dos fluxos com alto teor esquizofrênico. Não retirar-se do processo, mas ir mais longe, acelerar o processo, como dizia Nietzsche, na verdade, a esse respeito, nós ainda não vimos nada. A passagem é enigmática e provoca o que Deleuze e Guattari querem dizer ao associar o movimento de mercado com descodificação e desterritorialização. Eu vou ler porque eu li errado. A passagem é enigmática e provocadora. O que Deleuze e Guattari querem dizer ao associar o movimento de mercado com descodificação e desterritorialização? Infelizmente, eles não explicam, o que tornou fácil para os marxistas ortodoxos enquadrarem essa passagem como um exemplo clássico de como 1968 conduziu a hegemonia neoliberal. Mais capitulação da esquerda à lógica da nova direita. Essa leitura foi facilitada pela utilização dessa passagem na década de 1990 por Nick Land, o tal ideólogo lá que cultua Trumps e Bolsonaros da vida, né? Para fins explicitamente antimarxistas, porque Nick Land era um neoliberal. Mas e se lermos essa seção do antiédipo não como uma retratação do marxismo, mas como um novo modelo para o que o marxismo poderia ser, pensando num futuro possível? É possível que o que Deleuze e Guattari delineavam aqui fosse o tipo de política de Ellen Willis que ela defendia, uma política que fosse hostil ao capital, mas viva no desejo, uma política que rejeitasse todas as formas de velho mundo em favor de uma nova terra, isto é, uma política que exigisse uma revolução social psíquica de magnitude quase inconcebível. Um ponto de convergência entre Willis e Deleuze e Guattari foi a crença comum de que a família estava no centro da política de reação. Para Deleuze e Guattari, talvez seja a família, mais do que qualquer outra instituição, a principal agência de reterritorialização capitalista, a família como estrutura transcendental, mamãe, papai e euzinho.
Assegura provisoriamente a identidade em meio, em meio e contra as tendências líquidas do capital, sua propensão a dissolver todas as certezas pré-existentes. É por esta razão, sem dúvida, que alguns esquerdistas recorrem à família como antídoto a escape ao colapso capitalista. Mas isto é ignorar a forma como o capitalismo depende da função de reterritorializadora da família. A família se mantém na tribo, no lugar, no terreno conhecido, no território que é nosso, individualista, né? E a família, por eleger questões morais, ela procura o outsider como a salvação. Então é onde a esquerda se perde quando ela retorna. Não que eu seja contra a família, não estou nem emitindo minha opinião aqui. Eu digo da família e da família nucleada como antes. Não é por acaso que a infame afirmação de Margaret Thatcher de que não existe sociedade apenas de indivíduos teve de ser completada por e as suas famílias. Existem indivíduos e as suas famílias individualizadas dentro de uma sociedade individualista. E também significativo que em Deleuze e Guattari, tal como noutros teóricos antipsiquiátricos como R.D. Delane e David Cooper, o ataque à família estivesse associado a um ataque às formas dominantes de psiquiatria e psicoterapia. A crítica de Deleuze e Guattari à psicanálise baseia-se na maneira como ela isola o indivíduo do campo social mais amplo, privatizando as origens do sofrimento no teatro de piano das relações familiares. Texto difícil, né? Eles argumentam que a psicanálise, em vez de analisar a forma como o capitalismo realiza essa privatização psíquica, apenas a repete. Também é notável que as lutas antipsiquiátricas retrocederam tanto quanto as lutas pela família, para que o sistema da realidade, de realidade de nova direita, fosse naturalizado. Era necessário que essas lutas indissociáveis da contracultura fossem não apenas derrotadas, mas sim que elas simplesmente desaparecessem. Vale a pena, vale a pena parar aqui para refletir sobre o quão longe a esquerda está de defender com confiança o tipo de revolução que Deleuze, Guattari e Hélio Williams esperavam. A análise de Brown sobre a melancolia da esquerda no final da década de 1990 ainda capta dolorosamente, de forma embaraçosa, os impasses libidinais e ideológicos em que a esquerda muitas vezes se vê presa. Na verdade, Brown descreve o que é uma esquerda anti-aceleracionista. Uma esquerda que, sem qualquer impulso para a frente ou orientação própria, é reduzida a defender sem competência relíquias na forma de compromissos antigos, a social-democracia, o New Deal, ou extrair um gozo tíbio de seu próprio fracasso em superar o capitalismo. Quer dizer, é como se ela ficasse ali na melancolia, gozando de que eu não consegui vencer. Muito longe de estar do lado do inimaginável e do inédito, esta é uma esquerda que se refugia no familiar e no tradicional, o que surge, escreve Brown. É uma esquerda que opera sem uma crítica profunda e radical do status quo ou sem uma alternativa convincente à ordem existente das coisas. Mas talvez, ainda mais preocupante, é uma esquerda que se tornou mais apegada à sua impossibilidade de que a sua potência e potencial fecundidade. Uma esquerda que se sente mais à vontade vivendo não da esperança, mas na sua própria marginalidade e fracasso. Quer dizer, eu vou ficar marginal mesmo, isso aí não dá certo, eu não quero. Eu não luto para a melhora, eu abandonei o futuro. Uma esquerda que está presa em uma estrutura de apego melancólico a um certo nicho de seu próprio passado morto, cujo espírito é fantasmagórico, cuja estrutura de desejo é retrógrada e punitiva. Não há dúvida de que essa melancolia persistente contribui para o fracasso da esquerda em tomar a iniciativa após a crise financeira de 2008. A crise e suas consequências até agora justificam a visão de Deleuze e Guattari de que as máquinas sociais têm o hábito de se alimentar das crises que provocam. Eu sempre digo isso, eu posso estar errado, mas eu acho que o capitalismo ele provoca a crise exatamente para balançar você ficar atônito e ele se apropriar. Os capitalistas, né? Não existe o capitalismo, existe os capitalistas. O domínio continua do capital, os capitalistas. Por ter tanto a ver com o fracasso da cultura popular,
que contracultural ou pró-cultural é sempre popular e acaba sendo jogada para a periferia. Então, o domínio contínuo do capital pode ser tanto a ver como fracasso da cultura popular em gerar novos sonhos, como a qualidade inercial das posições e estratégias políticas oficiais, onde a cultura popular de vanguarda do século XX permitiu todos os tipos de ensaios experimentais daquilo que Hart nega e chama de monstruoso, violento e traumático processo revolucionário de abolição da identidade. Os recursos culturais para esse tipo de desmantelamento do eu estão agora um tanto desnudados. Michael Hart disse que o conteúdo positivo do comunismo, que corresponde à abolição da propriedade privada, entendendo aqui que propriedade privada não é a propriedade sobre os objetos, é a propriedade do capital, né? Dos objetos também, mas propriedade privada aqui é propriedade dos meios de produção. Aquele que você trabalha, mas o que você produz é dele. Então, relendo aqui, Michael Hart disse que o conteúdo positivo do comunismo, que corresponde à abolição da propriedade privada, no sentido que eu expliquei, é a produção autônoma da humanidade, uma nova visão, uma nova maneira de ouvir, pensar e amar. O tipo de reconstrução de subjetividade das categorias cognitivas que o pós-capitalismo irá implicar é tanto um projeto estético como algo que pode ser entregue por qualquer tipo de agente parlamentar ou por um estadista. Hart refere-se à discussão de Foucault sobre a frase de Marx, entre aspas, o homem produz o homem. O programa que Foucault descreve na sua explicação sobre esta frase precisa ser recuperado pela cultura caso se almeje alguma esperança de alcançar a revolução social psíquica de magnitude quase inconcebível com que a cultura popular uma vez sonhou. 2 pontos ele vai dizer aqui agora é o final. O problema não é recuperar nossa identidade perdida, libertar nossa natureza aprisionada, nossa verdade mais profunda. Em vez disso, o problema é avançar em direção a algo radicalmente outro. Nós não projetamos, sequer criamos uma utopia para que pudesse ser realizada uma outra coisa, a maneira da música, em vez de sempre voltar lá para trás. Bom, aquilo que era bom, vamos fazer isso que era bom agora. Não. Pegar o que tem aí, que é periférico, que é viés, que é maioria, e criar um novo. O centro da questão ainda parece estar na frase de Marx: o homem produz um homem, quer dizer, nós teríamos que produzir outro homem. Para mim, o que deve ser produzido não é um homem idêntico a si mesmo, exatamente como a natureza o teria desenhado ou de acordo com a sua essência. Nem sei se isso existe. Pelo contrário, devemos produzir algo que ainda não existe e sobre o qual ainda não podemos saber como e nem o que será. Finalizei. Aqui tem uma série de notas. O Mark Fisher morreu em 2017, foi um escritor crítico, teórico cultural, filósofo e professor no Departamento de Culturas Visuais de Goldsmith, da Universidade de Londres. Tornou-se o primeiro conhecido por seu blog K-Punk, ou deve ser K-Punk, muito conhecido no início dos anos 2000 e por seu pensamento radical sobre política, música e cultura popular, por isso que ele se baseou para explicar tudo na questão da cultura. Gente, muito obrigado, desculpa, o programa ficou excessivamente longo, espero que você tenha entendido, tenha gostado, te leve à reflexão. Eu fiz questão de ler esse texto, muito difícil, inclusive para mim, principalmente para mim, né? Que de repente não consegui explicar o que eu queria, e não necessariamente eu entendi bem o texto, você talvez tenha entendido. Quiser deixar comentário, quiser deixar suas dúvidas, dúvidas eu não vou saber responder, mas se quiser deixar suas dúvidas ou seus questionamentos, eu só espero que você não se posicione sobre aquilo que eu falei, porque o que eu falei é opinião minha. E se posicione sobre o texto, concordando ou discordando, e isso é bom para engajamento meu. Não sei se você está aqui até agora vendo esse texto, e eu falando esse texto. Se você tiver, muito obrigado pela sua atenção. Deixe seu comentário, dá seu like, passe esse vídeo para frente, por mais complicado que ele seja e longo. E até o próximo programa, pontuando com algum assunto muito interessante, filosófico ou não. Obrigado e até lá. Tchau.